Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu sei que tem gente que estuda de madrugada aqui. Sou o professor Jefferson de Campos e hoje eu venho com uma aula especial para vocês aí que vão fazer o concurso de Conselheiro MyLink. Por que aula especial? Porque é uma aula de conteúdo específico para agente comunitário de saúde, enfermeiro padrão, professor e psicólogo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, em especial sobre a lei que instituiu a Política Nacional de Saúde Mental. Inicialmente, nós vamos dar uma estudada num artigo que foi publicado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, né? Então, hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos dar uma olhada nesse artigo, né? E aí depois nós passamos para a lei, né? Vamos fazer aquela introdução, vamos fazer o alicerce nosso com o artigo da Secretaria de Saúde e depois a gente aprofunda indo para a lei, tá certo? Então, inicialmente, nós temos aqui que o SUS, ele instituído, né, pela Lei Federal 8.080 de 90 e pela Lei Federal 8.142 de 1990, tem um horizonte do Estado democrático e de cidadania plena como determinantes de uma saúde como direito de todos e dever do Estado previsto na Constituição. Quando nós falamos em cidadania, nós temos que entender que nós temos dois tipos de cidadania. O primeiro tipo de cidadania, que nós podemos dizer, é a cidadania legal. E o que vem a ser essa cidadania legal? É uma cidadania que ela não tem necessariamente nenhuma relação com aquela ideia de cidadão que nós temos. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós falamos de uma cidadania legal, uma cidadania jurídica, nós estamos levando em consideração aspectos definidos pela lei para considerar uma pessoa cidadão ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente, todos os membros do nosso cursinho são cidadãos. E por quê? Qual que é a definição de cidadão? O cidadão é aquela pessoa maior de 16 anos, que pode votar e ser votada, que tem domicílio eleitoral e que não possui o seu título nem suspenso, nem cassado. Então, essa é a definição de cidadão. Só que vocês devem pensar o seguinte, Jefferson, a pessoa com 16 anos pode votar, mas ela não pode ser votada. Ela é cidadã? Aí nós entramos numa classificação de cidadania relativa. É aquela pessoa que ela preenche alguns requisitos cidadãos, mas falta um para ela, e é o dela poder ser votada. Então ela exerce uma cidadania relativa, ou até mesmo uma cidadania limitada. Quando é que essa pessoa adquire a cidadania plena? A Lei 9 de 1945, que ela alterou a Constituição de 37. Tá? E o que ela diz para nós no artigo 78? Eu vou ler para vocês. Artigo 78. São condições de elegibilidade à presidência da República ser brasileiro nato e maior de 35 anos. Ou seja, quando a pessoa adquire a idade de 35 anos, ela adquire o que nós vamos chamar de cidadania plena pela Constituição. Ou seja, se a pessoa tiver 34 anos, ela ainda é uma cidadã relativa. Ela exerce uma cidadania limitada. Por quê? Porque com 34 anos não se pode ser presidente da República. Aí você deve pensar, Jefferson, mas com 18 anos ela pode votar e ser votada. Realmente ela pode votar e ser votada. Porém, ainda existe uma limitação, que é qual? Por exemplo, com 18 anos, ninguém consegue ser candidato a prefeito. Com 18 anos, ninguém consegue ser candidato a governador do estado. Por quê? Para governador do estado exige-se a idade de 25 anos. Então, apenas quando a pessoa pode se candidatar à presidência da República, com 35 anos, é que ela alcança a cidadania plena. Antes disso, ela vai ter uma cidadania relativa, uma cidadania limitada. Agora, qual que é a outra classificação de cidadania? A outra classificação de cidadania é uma classificação de cidadania muito mais social. Uma classificação de cidadania muito mais subjetiva. Por quê? Porque quando nós falamos de exercício da cidadania, nós não estamos aqui preocupados com questão de idade, se a pessoa pode ser candidata, se não pode ser candidata. Aqui a nossa preocupação maior é com o exercício dessa cidadania que vai se dar com a efetivação dos seus direitos. Que direitos?
os direitos e garantias fundamentais que estão previstos no artigo 5º da Constituição. E aí eu já deixo aqui uma atividade para vocês. Quem tiver interesse, digita aí Constituição Federal de 1988 no Google, entra no primeiro link, que vai ser o link do Planalto, e leia atentamente o artigo 5º e seus incisos. É um artigo longo, porque tem vários incisos, mas ali nós temos o nosso Porto Seguro, com os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, o exercício da cidadania nessa visão subjetiva é quando eu consigo exercer os meus direitos e garantias fundamentais. Quando esses direitos e garantias fundamentais eles estão efetivados dentro da sociedade. Então, são essas duas visões que nós temos de cidadania. Voltando lá para o artigo sobre saúde mental. Esse sistema alicerça-se nos princípios de acesso universal, público e gratuito às ações e serviços de saúde. Primeiro de tudo, a Constituição garante para nós isso, o acesso universal, público e gratuito às ações e serviços de saúde. Quando ela traz para nós essa ideia de um acesso universal, é um acesso amplo e público. Ou seja, independentemente da pessoa, ela vai ter o direito de fazer uso do sistema de saúde. Vai ter direito público. Jefferson, mas o cara é podre de rico? Não interessa. Não interessa. A Constituição não faz distinção, não diz assim, olha, o SUS é um sistema apenas para as pessoas de baixa renda. Não. Por quê? Porque o acesso à saúde é um direito e garantia de todos os brasileiros, independentemente de quem seja. Ou seja, se o prefeito quiser fazer uso do SUS, ele pode? Pode. Se o governador quiser? Pode. Se o presidente da República quiser se consultar no postinho? Pode? Claro que pode. Por quê? Porque é um direito universal, público, gratuito, e é uma garantia fundamental. Ok? Continuando. Integralidade das ações. Quando nós falamos dessa integralidade das ações, é que essas ações elas têm que ser de modo integral. Os atendimentos, o serviço prestado pelo SUS, ele não pode ser feito pela metade. Ele tem que ser realizado de modo integral. Seja um atendimento inicial, seja uma sutura, seja a parte da campanha de vacinação, seja a questão da saúde mental, todos esses serviços, todas essas ações, elas precisam ser realizadas de modo integral. Não podem ser fornecidos um serviço pela metade, de modo parcial. Cuidado do indivíduo como um todo e não como um amontoado de partes. Cuidado como o dever de atendimento, igualmente, o direito de cada um. Quando nós falamos em equidade, nós estamos falando de algo diferente da igualdade. Jefferson, igualdade e equidade é a mesma coisa? Não. Vamos imaginar que nós estamos tendo o nosso cursinho presencial. Ok? Então a gente se encontra 2 vezes por semana presencialmente para fazer as aulas do cursinho. E entre as nossas alunas e alunos, existe um que é cego. Ele é deficiente visual. Se eu for... E aí eu decido entregar para vocês uma apostila impressa para ajudar nas aulas. Se eu tratar todo mundo com igualdade, eu tenho 2 opções. Ou eu entrego a apostila impressa para todo mundo, ou eu entrego a apostila em braille para todo mundo. Porque eu estou tratando todo mundo com igualdade. Eu não vou fazer distinção alguma aqui. Isso é tratar com igualdade. O que é tratar com equidade? O tratar com equidade é eu tratar os iguais, os diferentes na proporção das suas diferenças. Ou seja, tenho 20 alunos, um é deficiente visual, eu vou tratar com equidade. 19 apostilas impressas normal para 19 alunos, e o aluno deficiente visual recebe uma apostila em braille. Isso é o tratar com equidade. É diferente da igualdade. O tratamento com igualdade ainda vai gerar desigualdades. Por isso que é importante o tratamento com equidade. Os iguais, os diferentes, na proporção das suas diferenças. A política de saúde mental, ela é apoiada pela Lei 10.216, e ela busca consolidar um modelo
de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isso é, mudança do modelo de tratamento no lugar do isolamento, o convívio com a família e a comunidade. O que a política nacional ela trouxe para nós? Ela garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade, oferecendo cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. Esse modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos variados, tais como os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos, os SFTs, os centros de convivência e cultura e os leitos de atenção integral em hospitais gerais, nos CAPs 3, o programa de volta para casa, que oferece bolsas para egressos de longas internações de hospitais psiquiátricos, também faz parte dessa política. Os CAPs são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é buscar, de modo integrá-los, né? É buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana do usuário familiar. Os CAPs constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. Quando nós falamos, então, dos CAPs, por eles serem esses centros, né, de atenção psicossocial, eles são uma base importante da política, porque são justamente os CAPs que vão realizar o quê? O acolhimento do paciente com transtorno mental. É ali que ele vai ser acolhido, nas suas necessidades. E ali vai acontecer o quê? Estímulo. O estímulo para que ele possa integrar socialmente o ambiente onde ele vive e também integrá-lo à sua família. Além disso, o CAPS possibilita com que esses pacientes possam trabalhar uma questão muito importante que é da autonomia. Porque as pessoas com transtornos mentais, elas possuem a sua autonomia diretamente afetada. E para a grande maioria das pessoas, a questão de autonomia, ela é muito cara. Existem muitas pessoas, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, inclusive o meu avô falava muito isso, eu não quero depender de ninguém. Né? Isso aqui não é uma questão exclusivamente de orgulho, não. É uma questão de que a pessoa entende que um dos principais bens que ela tem é a sua autonomia. Quando nós falamos em direitos e garantias fundamentais, que eu pedi para vocês realizarem a leitura do artigo 5º da Constituição, nós vamos verificar que a liberdade aparece como um dos principais, logo no começo ali. E existe uma grande discussão hoje entre várias pessoas, qual que é o direito mais importante, se é o direito à vida ou o direito à liberdade, por exemplo. E quando a pessoa não tem a sua autonomia, seja porque essa autonomia está sendo cerceada por uma outra pessoa, ou seja porque ela tem uma doença que limita a sua autonomia, é tirada dela essa liberdade. E a liberdade é muito cara para as pessoas. Todos nós aqui gostamos da autonomia. E o CAPES tem um papel fundamental de trabalhar as iniciativas que vão fazer com que essa pessoa busque novamente sua autonomia. Então, o trabalho do CAPES dentro da política de saúde mental, ele é um trabalho de extrema importância. Dados importantes. 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. E creio eu que de 2020 para cá, nós provavelmente tivemos um aumento disso. A pandemia, eu acho que ela afetou muito essas questões de saúde mental. Então, creio que quando tiver uma atualização dos dados, eu acho que esse número de 3%, ele pode sofrer uma alteração para cima. Mais de 6% da população sofre de transtornos psiquiátricos grave, decorrentes de uso de álcool e outras drogas. 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja ele um atendimento contínuo ou eventual. E 2,3% do orçamento anual do SUS é destinado para a saúde mental. Então,
Dito isso, vamos dar uma analisada na Lei 10.216, que é a lei que trouxe para nós a política nacional aí de saúde mental. Os direitos e proteção das pessoas cometidas de transtorno mental e de que trata essa lei são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e o grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno. Artigo 2º. Nos atendimentos de saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único desse artigo. Isso aqui é muito importante porque quando a pessoa estiver passando pelo atendimento de saúde mental, ela e os familiares vão ficar cientes, ou deveriam estar cientes, porque a gente sabe que em alguns locais isso não acontece, mas a lei diz que deve acontecer essa notificação formal. A pessoa precisa saber os seus direitos, enquanto paciente, enquanto familiar, enquanto responsáveis. E são direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. Então, aqui nós temos aqui que ela não vai ter direito a qualquer tratamento. Ela vai ter direito ao melhor tratamento do sistema de saúde. Ou seja, o que o SUS tiver de melhor em saúde mental, precisa fornecer para essa pessoa. 2, ser tratada com humanidade e respeito, e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 3 pilares que a política nacional traz para nós. Que a pessoa vai ser tratada, vai receber um tratamento humanitário, respeitoso, e visando alcançar 3 pilares. Qual que é esse pilar? A sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ou seja, aqui nós não estamos falando de algo relativo. Os 3 pilares, eles precisam acontecer junto. Ou seja, se a pessoa recebe tratamento, consegue uma recuperação pela inserção na família, mas não consegue se recuperar para o mercado de trabalho, nem para a comunidade, o tratamento foi falho. Se ela consegue exercer um trabalho, mas ela não consegue ter uma inserção na família, nem na comunidade, o trabalho foi falho. Ou seja, o tratamento ele precisa, ao final dele, ter alcançado essas 3 metas. A recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então nós temos aqui um tripé de objetivo desse tratamento. 3, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 4, ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 5, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Nós já vamos falar sobre hospitalização involuntária daqui a pouco. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Receber o maior número de informações a respeito da sua doença e do seu tratamento. Ou seja, eu não posso esconder. A equipe de saúde mental não pode esconder do paciente, do responsável, dos familiares, a real condição desse paciente. Porque ele precisa receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. É importante, direito do paciente, dos familiares responsáveis, ter esse acesso à informação. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ou seja, se o médico, a equipe de saúde mental tiver vários tratamentos, a opção tem que ser inicialmente pelos tratamentos menos invasivos. Tá? Então, começa pelos menos invasivos até chegar nos mais invasivos. E por quê? Porque se os menos invasivos podem surtir efeito, é muito melhor para a pessoa, para o paciente, receber um tratamento menos invasivo do que receber um tratamento invasivo. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. 3, artigo 3º, é responsabilidade do Estado o desenvolvimento de política de saúde mental
a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, como a devida participação na sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendida as instituições ou unidades que oferecem assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. Primeiro, é responsabilidade do Estado o desenvolvimento dessa política de saúde mental. E a assistência à promoção de saúde aos portadores também é de responsabilidade do Estado. Aqui é um trabalho em conjunto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, são desses entes a responsabilidade de desenvolver a política de saúde mental. E essa política de saúde mental precisa contemplar a participação de quem? Da sociedade e da família. Então, perceba que é muito interessante a ordem que é colocada aqui. Às vezes a gente lê o artigo de lei e não presta atenção na ordem. Por quê? É responsabilidade do Estado organizar a política com a participação de quem? Da sociedade e da família. E por que essa ordem? Por que não família e sociedade? Porque quando nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de um aglomerado maior de pessoas do que da família. Essa pessoa que está passando pelo tratamento de saúde mental, ela precisa ser reinserida na sociedade. Porque se ela for reinserida na sociedade, automaticamente ela vai ser reinserida dentro da família dela. E é até mais fácil ela ser inserida na família do que na sociedade. Na sociedade, ela vai fazer os seus atos de vida pública. Ela vai ter que ir num mercado, vai ter que ir numa padaria, vai ter que ir num açougue, vai ter que ir numa farmácia, vai ter que ir numa escola, vai ter que ir num hospital, vai ter que trabalhar. Então, a participação da sociedade aqui, nesse ponto, ela é de extrema importância, porque essa pessoa com saúde mental, ela vai ser trabalhada, ela vai ser preparada, para quê? Para que ela possa voltar a ter uma vida em sociedade, para exercer o quê? A efetivação da sua cidadania. Então, essa ordem é muito importante. 4. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, a internação do paciente com saúde mental, ela é em último caso. Ela não pode ser utilizada como estratégia primária, nem como a única alternativa. A internação em qualquer das modalidades só é indicada em último caso quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isso é muito importante, pode cair em prova, pode parecer lá que a internação é o principal método. Não. Ela só vai ser indicada quando todos os outros métodos se mostrarem insuficientes, quando todos os outros métodos falharem. O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. De novo aqui, o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. Por quê? Porque é dentro da sociedade que ele vai exercer boa parte da sua vida civil. Ele tem a sua família, mas depois que a gente vira adulto, depois que os boletos começam a chegar na casa, a gente passa a não ter tanto contato assim com a nossa família e passa a ter um contato muito maior com a sociedade. Porque é ali que nós vamos exercer esses atos da vida pública, esses atos da vida civil, onde a gente vai trabalhar. Existem pessoas aqui, eu não conheço todos, mas eu tenho certeza que existem pessoas assim, que saem de casa às 7, 7:30 da manhã, só voltam para casa às 6, 7 horas da noite, tem um contato muito maior com a sociedade do que um contato maior com a família. Então, conseguir reintegrar esse paciente na sociedade é o ponto fundamental da política. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, assistência social, psicológicos, ocupacionais, lazer, entre outros. Aqui é um trabalho multidisciplinar, porque a pessoa internada, ela vai ter prioritariamente os serviços médicos, vai ter contato com uma assistente social, vai ter contato com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, ela precisa ter atividade de lazer, entre outros tipos de atividades. Ou seja, a internação, o internamento, ele é um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares,
ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados anteriormente e que não asseguram aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2º. Ou seja, o paciente ele tem um transtorno mental, ele não pode ser colocado numa instituição com característica de asilo. Ele precisa estar numa instituição que tenha essa equipe multidisciplinar que eu acabei de falar, que está ali, que dá para vocês verem ainda no parágrafo 2º. Certo? Então, ela não pode ser colocada num asilo. Tem que ser numa instituição que ofereça esse serviço. Ok? Além disso, essa instituição, além de ter esses serviços aqui, do parágrafo 2º, ela precisa assegurar aqueles direitos que eu disse bem no comecinho. Aqui, ó, os direitos do parágrafo 2º, do parágrafo único do artigo 2º. Tá? Então, é uma junção de características dessa instituição. Artigo 5º. O paciente, a longo prazo, hospitalizado, ou para o qual se caracteriza situação de grave dependência institucional, decorre de seu quadro clínico ou de sua ausência de suporte social, será objeto da política específica de alta, planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente, a supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a quantidade de tratamento quando necessário. Então, aqui, para o paciente que ele vai ficar muito tempo hospitalizado, ou ele é um caso grave de dependência institucional, ele é uma situação específica. E aí, precisa ter uma política específica de alta para que seja assegurada a continuidade do tratamento. Até porque a pessoa não pode ficar eternamente hospitalizada. Então, é necessário que exista uma política específica de alta, planejada, para a reabilitação psicossocial assistida desse paciente. Artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Primeiro, a pessoa não vai ser internada, não, eu quero ser internada e pronto. Não. O artigo 6º diz que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico. Não tem laudo médico, não interna. Por quê? Porque a internação somente será realizada. Então precisa ter um laudo médico que caracterize os motivos. É um laudo médico que ele é fundamentado, ele precisa apresentar os motivos do internamento. O porquê que essa pessoa precisa ser internada? Então, guardem bem essa informação. A internação somente será realizada mediante laudo médico com a caracterização dos motivos da internação. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Nós temos 3 tipos de internação psiquiátrica no Brasil. A internação voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. O usuário entende a sua necessidade e ele fala, não, eu quero me internar. E aqui, trazendo aspectos enfim, da televisão, para a gente utilizar aqui, para deixar a aula mais interessante, aquela novela que está passando agora na TV, Terra, acho que é Terra e Paixão, nós temos uma personagem chamada Petra, né, que ela tem, aparentemente, alguns transtornos mentais, né, e ela, de modo voluntário, quis se internar. Né, ela se internou num local privado, né, tudo mais, mas ela tomou para si essa decisão, ela teve o consentimento dela nesse internamento, né? Então, algo que aconteceu na novela que a gente pode usar aqui na nossa aula, para deixá-la um pouco mais dinâmica, né? A internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido do terceiro. É quando, por exemplo, a mãe entra com um pedido para internar um filho, ou o filho, às vezes, entra com pedido para internar o pai. Essas situações. Então, é um terceiro que faz o pedido para que esse indivíduo seja internado. E ela é involuntária por quê? Porque tem um pedido de um terceiro, mas não tem o consentimento do paciente. E a terceira, o terceiro tipo de internação é a internação compulsória. É aquela determinada pela justiça. Então, não confundir com o seguinte. A internação involuntária, ela não é a internação compulsória. A internação compulsória, nós temos um pedido de terceiro. E essa internação, então, é realizada. A internação compulsória, nós temos uma ordem judicial, ok?
Artigo 7º. A pessoa que solicita de modo voluntário a sua internação, ou que a consente, deve assinar no momento da admissão uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. Então, na internação voluntária, lá do inciso 1 do artigo 6º, a pessoa que voluntariamente quer se internar, ela tem que assinar um termo de consentimento, tá certo? Para configurar que realmente é uma internação voluntária. Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Como ela é uma internação voluntária, a pessoa que quis se internar também pode optar por sair, porque o término dessa internação vai se dar por solicitação escrita do paciente. Então, eu quis me internar, eu decido quando eu saio, e tá tudo certo. Caso eu não decida sair, o médico responsável pode assinar esse termo de término da internação, por ele entender que não existe mais a necessidade de eu ficar internado. Artigo 8º. A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicado ao Ministério Público Estadual, pelo responsável técnico do estabelecimento, no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando a respectiva alta. Ou seja, nós temos uma internação involuntária. Eu, como paciente, não solicitei o internamento, mas um terceiro solicitou. Minha mãe solicitou o internamento. Eu sou internado de modo involuntário. Assim que eu entrar nesse estabelecimento, em 72 horas, o responsável técnico pelo estabelecimento precisa comunicar ao Ministério Público. E quando eu sair, quando eu tiver alta, o responsável técnico também precisa comunicar ao Ministério Público. Então, na internação involuntária, o Ministério Público precisa estar ciente. Qual que é a pegadinha de prova aqui? A pegadinha de prova é o seguinte: ela vai dizer que na internação voluntária também precisa comunicar ao Ministério Público. Não precisa. Na internação voluntária, não se comunica com o Ministério Público. Por quê? Porque eu quero me internar. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Eu quero. Agora, no involuntário, quando eu não quero, mas um terceiro me interna, o Ministério Público precisa ser avisado. Tanto quando eu for internado, como também quando eu tiver alta. O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Aqui o término é muito parecido com a voluntária. Na voluntária, eu me internei, eu peço alta. Na involuntária, o meu familiar ou responsável, quem me internou, pede alta, ou o médico responsável pode achar que não precisa mais de tratamento e me dar alta. 9. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quando a salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares ou ao responsável legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável no prazo máximo de 24 horas da data da ocorrência. Ou seja, o paciente fugiu, o paciente precisou ser transferido, teve um acidente, teve alguma intercorrência clínica grave, ou o paciente faleceu. A autoridade sanitária competente precisa ser avisada e os familiares também precisam ser comunicados em até 24 horas da ocorrência do fato. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Então, vai realizar pesquisas científicas para fins de diagnóstico ou terapêuticos, elas não podem acontecer se o paciente não
expressar o seu consentimento ou se não tiver a autorização do representante legal. Além disso, tem que se comunicar os conselhos profissionais competentes e também o Conselho Nacional de Saúde. Se alguma dessas comunicações não acontecer, a pesquisa científica não pode acontecer em hipótese alguma. 12. O Conselho de Saúde, Nacional de Saúde, no âmbito da sua atuação, criará a Comissão Nacional para acompanhar a implementação dessa lei. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi 6 de abril de 2001. Isso posto, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. O link da lei vai ficar aqui embaixo. Quem quiser abrir para acompanhar junto comigo ou quiser imprimir para ler depois, pode ficar à vontade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, me mandem mensagem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.